Bom, meus bons amigos e minhas boas amigas, estamos novamente aqui para levar para todos vocês o nosso canal Rui Espiritismo, que vocês podem acessar no YouTube, onde nós temos lá dezenas e dezenas de estudos sobre o Livro dos Espíritos, mensagens evangélicas, enfim, tudo aquilo que é de proveito útil para o nosso desenvolvimento intelectual, espiritual e moral. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 9, que trata de anjos guardiães, esses espíritos que são designados por Deus para estarem conosco, nos orientando nos percalços da vida, para que não caiamos nas tentações, nas garras do crime, e nós temos que agradecer a eles pelo bem que eles nos fazem. E é por isso que os espíritos de luz, eles falam que nós temos que agradecer a essa irmandade que nos ama e que nos orienta e protege. Então, nós agradecemos a esses bons espíritos e vamos dar início, então, ao nosso trabalho desta tarde. 520 é a pergunta com que nós iniciamos. Quis saber, Kardec, se os espíritos protetores das massas são os de natureza mais elevada que a dos que se ligam aos indivíduos. Pessoal, tudo é relativo. No mundo dos espíritos, não existe nada assim fixado. Tudo vai de acordo com as necessidades do momento, não é? A relatividade, portanto, está em tudo. Então, tudo depende do grau de adiantamento tanto das massas como dos indivíduos. E, de fato, existem espíritos protetores para as massas. Por exemplo, nos reportando lá 4.000 anos para trás, nós tínhamos lá, assessorando Moisés, o espírito que se chamava Jeová, que religiões entendem como sendo Deus. Não, Jeová não é Deus. Jeová era o espírito protetor do povo hebreu, intuindo-os, colocando-os, ajudando-os para que eles conseguissem finalmente a terra prometida, a terra de Canaã. E existe de fato, não é? Para as massas também existem outros espíritos que ajudam, não é? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos Ismael. Ismael é o anjo que, segundo a Federação Espírita Brasileira, e é adotada pelos espíritas em geral, é o protetor do Brasil, um espírito muito elevado. Então, eles, e claro, a sua equipe, porque todos têm suas equipes, eles assessoram o desenvolvimento do nosso Brasil. Seguindo, pergunta 521. Alguns espíritos, pergunta Kardec, podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam? E eles respondem: há espíritos protetores especiais e que assistem aos que os invocam quando os julgam dignos. Mas que quereis que eles façam com os que creem ser o que não são? Eles não podem fazer os cegos verem nem os surdos ouvirem. Aqui é uma crítica velada, não é? Para aqueles que se julgam grandes artistas, não é? E que invocam a proteção, a orientação de espíritos, mas que eles não têm a condição intelectual e moral para se sentirem protegidos por esses espíritos que amam as artes. Nós temos um exemplo muito interessante
do livro Nosso Lar, quando o grande pintor renascentista francês Florentino Bonnat, ele foi levado pelos espíritos em sonho para o gabinete de um dos ministros do Nosso Lar. E lá ele viu na parede um quadro formidável sobre o martírio de São Nicolau, um quadro lindíssimo. E ele se encantou com aquilo e guardou na sua retina espiritual. E quando ele voltou para a carne, ou seja, despertou no mundo material, ele ainda tinha associado aquela imagem lindíssima que ele viu, e então ele se pôs a trabalhar e pintou aquele mesmo martírio de São Nicolau, que se encontra depositado no Museu do Louvre, em Paris. E daí aconteceu o seguinte: André Luiz, quando esteve nesse mesmo local e viu o quadro, ele afirmou para o ministro: Nossa, que cópia bonita que vocês fizeram, né? O original está lá no Museu do Louvre. E daí ele foi esclarecido: não, muito pelo contrário, veja as diferenças. O quadro que estava no gabinete do ministro, muito mais belo, imagens muito mais precisas. E ele então falou: aqui é original, lá que é a cópia. Então é isso, meus queridos. Os artistas verdadeiros, eles de fato, eles têm essa possibilidade de visitar esses planos maiores, mais desenvolvidos, lá onde eles veem artes. Pode ser na música, na poesia, na escrita, na pintura, na música, onde eles, mesmo porque os grandes artistas são médios, pode ter certeza disso, meus queridos. Todos os grandes artistas têm mediunidade. Então, eles gravam na mente, não é, aquilo que eles viram, e depois, no plano encarnado, eles executam aquilo que eles viram. Ouviram e viram, né? Vamos em frente. E daí Kardec comenta o seguinte: os antigos haviam feito desses espíritos atividades, divindades especiais. As musas eram a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como designavam pelos nomes de Lares e Penates os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países também têm seus patronos ou protetores, que são os espíritos protetores sobre outros nomes. Vamos ver agora aqui nessa tela. É o seguinte, pessoal, isso lá, as musas, penates, lares, foram deuses, de fato, deuses criados pela mitologia greco-romana, que tinham a incumbência de cuidar dos lares, das casas, não é? Eles eram chamados de espíritos familiares, de espíritos amigos. Então, sob o nome dessas criaturas, musas, etc., por exemplo, Zeus, para os gregos, e Júpiter para os romanos, eram os principais deuses. Mas nós temos que entender, não na parte material, mas na parte espiritual. Seria como é o nosso Deus, não é? Que é o Criador do universo e da vida. Então, esses seres da mitologia, na verdade, eram espíritos que protegiam, não é? Por exemplo, Apolo protegia o comércio, né? Vênus, problemas de agricultura, etc, etc. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento. E prossegue então Kardec. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos. Isso é muito importante.
Os espíritos, de fato, são atraídos pelos bons costumes, pelos hábitos sadios e, portanto, o caráter dominante, as leis, sobretudo, porque o caráter da nação se reflete nas suas leis. É verdade. As nações mais evolvidas, elas têm leis mais brandas, leis adequadas ao povo. Isso também é necessário e acontece. Os homens que fazem reinar a justiça entre eles combatem a influência dos maus espíritos. Corretíssimo. Portanto, onde haja uma justiça firme, consagrada ao direito das pessoas, eles combatem essa influência dos maus espíritos. Esses maus espíritos também são pessoas encarnadas, que sempre tem alguém que é contra alguma coisa. Por toda parte, onde a lei consagra medidas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria. Isso é real. O mal aqui no nosso planeta, ele sobrepuja o bem. É por isso que o nosso planeta é chamado de expiações e de provas. Nós todos que estamos aqui, sem exceção, somos espíritos em expiação. Nós temos culpas no passado a resgatar. Por isso que estamos aqui resgatando erros do passado. Uns com muito mais força, outros com resgates mais suaves. Então, os bons espíritos, eles lutam contra os maus, não é? No sentido de demovê-los da maldade, que para aí aflui, entretém a nação nas suas ideias e paralisam as boas influências parciais que ficam perdidos na multidão como espigas isoladas em meio de espinheiros. Também, por outro lado, acontece isso, né? A influência negativa dos maus espíritos pode chegar a tal ponto que eles podem influir poderosamente numa comunidade, numa cidade, etc, etc. Por exemplo, pessoal, exemplo no sentido de ilustrar esses homens beligerantes, guerreiros, que praticam essas guerras fratricidas, onde inocentes, crianças, homens e mulheres vêm a falecer por esses crimes, eles são influenciados por péssimos espíritos, que influenciam e fortalecem, e eles são fracos. Eles acabam aceitando e promovem as guerras. E com isso eles estão se precipitando num mundo de grandes provas e expiações no futuro. Então, estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, é fácil, portanto, fazer ideia da população oculta que se miscui nos seus pensamentos e nas suas ações. Essa população oculta é o mundo espiritual e ele se miscui em nossos pensamentos. Tanto é que no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, Kardec quis saber se os espíritos influenciam as nossas vidas. E os espíritos respondem que sim, muito mais do que nós pensamos. Eles influenciam de tal forma a nossa vida que, de alguma maneira, praticamente eles nos dirigem. É isso, é real. É por isso que esses homens maldosos que estão no comando de nações, eles são influenciados negativamente. E acontece o que nós estamos vendo, não é? O nosso Brasil também sofre muito, pessoal. Muito mesmo, por falsos líderes negativos, não é, que estão procurando ensombrar o Brasil com maldades. Mas isso
Não vamos entrar em política, que isso não tem nada a ver com essas coisas claras, abençoadas dos estudos espíritas. Vamos em frente. Aqui uma nota do tradutor. O tradutor é o nosso querido Herculano Pires. Neste comentário, a resposta dos espíritos, Kardec nos oferece duas indicações importantes. A primeira, referente à interpretação espírita da mitologia, que modifica tudo quanto os estudos puramente humanos do assunto firmaram a respeito, até hoje, pois mostra que os deuses mitológicos realmente existiam. Sim, claro, existiam como espíritos. Então, não vamos. Eu, por exemplo, li alguma coisa de mitologia. Então, aí a gente vê que, de fato, esses deuses, semideuses, eles tinham uma atuação junto até à humanidade encarnada. Mas vamos representá-los por espíritos. Sim, eles encarnavam espíritos, não é que vinham até nós nos proteger, etc, etc. A segunda é o seguinte, referente à sociologia, que à luz do espiritismo reveste-se também de novo aspecto, exigindo o estudo da interação das coletividades espirituais e humanas para a boa compreensão dos processos sociais. É claro, é por isso que nós estudamos, para que a gente tenha compreensão dos processos sociais, especialmente da nossa querida nação, o Brasil, não é? Que graças a Deus vem progredindo nesse aspecto, né? Socialmente, com a proteção das camadas menos favorecidas, não é? E tudo isso é muito importante. E para finalizar, pessoal, como sempre, a nossa mensagem evangélica que nós levamos para você, com o intuito principal de levar para vocês o tônico espiritual que fortifica, que estimula para viver na paz e no amor. Mensagem querida do nosso inesquecível Chico Xavier. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo, que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje, que eu não seja instrumento do mal para ninguém, que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Muito obrigado, Chico Xavier. Você é a luz dos nossos caminhos, que às vezes são escuros. Vamos então agradecer esse nosso querido Chico Xavier. Nós encerramos esse capítulo hoje que diz respeito aos anjos guardiães, espíritos protetores, familiares, amigos, simpáticos, capítulo extensíssimo. Nós estamos aqui há 4 ou 5 reuniões só para tratar desse assunto. Então, meus queridos, nós encerramos. Vejam o nosso canal Rui Espiritismo no YouTube. Eu peço que vocês apoiem, se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like, não é? Aperte o sininho para que este canal prossiga firme, com o sagrado objetivo de levar um pouco de luz, de carinho e de amor para todos. Muito obrigado, fiquem na paz do nosso amado Mestre Jesus e nos veremos proximamente. Até